Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos que estão de pé. Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela comigo na segunda carta pastoral do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E o seu versículo de número 6. Glória a Deus. 2 Timóteo 4. E o versículo de número 6. Aleluia. Quantos irmãos localizam aí o texto bíblico? Eu quero aqui já agradecer a Deus por esse privilégio, esta oportunidade, esta honra que o Senhor nos concede de estar aqui com os irmãos adorando e glorificando o nome santo de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ferreira, um grande amigo, um irmão em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a vida do Senhor, a tua esposa também, toda a família, todo o ministério, ao corpo de obreiros, os pastores, os irmãos, a todos que aqui estão. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma maneira muito especial. Glória a Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. E o seu versículo de número 6, vamos ler a partir do versículo de número 6 até o verso de número 18. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Delmas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tico a Éfeso. Quando vier, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarde também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda mal obra, e guarda-me-á para seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Quero aqui também trazer a paz do pastor Gessé, também da minha esposa, que não conseguiu
está aqui hoje adorando o Senhor conosco, no time de saúde. Os irmãos que recebem a paz do meu pastor e também da minha esposa, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Queridos irmãos, o texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas, também conhecida como epístolas ou missivas. Quando Paulo escreve a segunda carta pastoral ou a segunda epístola a Timóteo, Paulo ele escreve por volta de 67 depois de Cristo, e neste período um imperador por nome de Nero perseguia terrivelmente os cristãos, os crentes. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso em uma prisão em Roma. E Paulo, preso nessa prisão, ele acreditava que seria ali o seu fim, o fim da sua vida, que dali ele não sairia mais e ali mesmo ele ia receber a decretação ou decreto de morte. Só que Paulo, mesmo preso, passando por uma crise, ele está preocupado com o jovem Timóteo. E Paulo decide dar conselhos para Timóteo, orientar Timóteo, exortar Timóteo acerca dos perigos que ameaçavam a liderança e a vocação pastoral do jovem Timóteo. Até porque Timóteo ele estava desanimado, não tinha mais ânimo nem força para prosseguir com as tarefas ministeriais devido à pressão e às perseguição que a igreja estava enfrentando naquele tempo. Timóteo está passando por grandes processos. Timóteo está desanimado. Mas Paulo, mesmo preso na prisão em Roma, está preocupado com a vocação, com o ministério, com a chamada, com a promessa qual o próprio Deus fez na vida do jovem Timóteo. Paulo está preocupado com Timóteo. E o que mais desanimava Timóteo, meus irmãos, era a atitude de crentes, obreiros, mais velhos que não aceitavam a sua liderança, não queria aceitar Timóteo como um pastor, até porque Timóteo era novo, mas Timóteo era fruto de oração. Glória a Deus. A sua avó orava, a sua mãe também orava, e havia um Paulo que, mesmo passando por crise em sua vida, acreditava na vocação e no ministério de Timóteo. Paulo, mesmo preso, preocupado, ele acreditava que grandes coisas o Senhor nosso Deus iria fazer através da vida de Timóteo. Timóteo está desanimado, Timóteo está triste, mas Paulo, preocupado com o jovem Timóteo, ele vai exortar Timóteo para Timóteo despertar e reacender a chama do ministério pastoral na vida deste jovem. Paulo ele quer que Timóteo reacende a chama do ministério pastoral, que foi concedida por Deus pela imposição das mãos do próprio apóstolo Paulo. Foi Deus que fez uma promessa na vida de Timóteo, mas foi o mesmo Deus que fez a promessa na vida de Timóteo, que levanta um Paulo na vida de Timóteo para estender as mãos sobre a vida de Timóteo, para interceder por Timóteo, para orar por Timóteo, para dar conselhos para Timóteo, para mostrar para Timóteo que grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida deste rapaz. Aleluia. Paulo ele confia, ou ele confiou, melhor dizendo, a Timóteo a liderança da igreja em Éfeso.
E aí a Bíblia diz, lá no capítulo 1, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6 ao 9, Paulo dando conselhos para Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, versículo 6: por cujo motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti. Oh, aleluia! Pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, Timóteo, de amor, Timóteo, oh, aleluia, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Paulo está conversando com Timóteo, está orientando a Timóteo. E olha o que Paulo vai dizer: antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, Timóteo? Grandes é as aflições, grandes é as guerras, grandes é os desertos, mas em meio à aprovação haverá um poder soberano de Deus na mão. Grande é o poder de Deus, Timóteo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus. Antes dos tempos, antes dos séculos, Timóteo, Paulo, ele confronta esse desânimo espiritual que atingiu o jovem Timóteo com uma palavra de exortação para trazer de volta o reavivamento no ministério do jovem. Oh, aleluia. E tem pessoas que passou por aquela porta ali que Deus vai trazer o reavivamento. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Deus vai trazer o reavivamento no teu ministério. Eu não sei se é na parte do louvor, da ministração, da liderança, mas já haverá um reavivamento na tua vida aqui hoje. Pois o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não desejava a Timóteo, ele não desejava que Timóteo fosse aprisionado pelo espírito de temor, de covardia, mas que ele entendesse que Deus havia concedido a ele um espírito de fortaleza, um espírito de força, um espírito de amor, de moderação, trazendo para Timóteo a autodisciplina. Oh, aleluia. Trazendo para Timóteo a confiança. O que Paulo está querendo trazer aqui para Timóteo, o que Paulo está querendo falar para Timóteo, Paulo está querendo abrir a visão de Timóteo, para mostrar para ele que o Evangelho não é só oba-oba, para mostrar para ele que o Evangelho nós temos que passar por aprovação, mas o poder de Deus vai se manifestar. Oh, aleluia, Jesus. Por mais que Timóteo está triste, por mais que Timóteo ele vem de um ambiente de oração, por mais que a sua avó ora, por mais que a sua mãe intercede, mas Timóteo está passando por crise. Glória a Deus. E todos nós passamos por crise. Se você não passou, me desculpa lá isso, mas você vai passar. Irmão Lúcio está repreendido, não é? Os profetas da Bíblia, as mulheres, todos passaram por crise. E Paulo aqui está passando por crise. Paulo ele não está em uma mansão tomando Coca-Cola. No capítulo 4, Paulo está preso. Paulo está passando por crise, mas Paulo está preocupado com Timóteo. Glória a Deus. Paulo ele quer que Timóteo vai visitar ele, porque Paulo quer trazer conselhos para Timóteo, quer exortar Timóteo. No capítulo 2, Paulo ele vai falar sobre a conduta e a sã doutrina e a pureza cristã. Já no capítulo 4, Paulo ele vai tratar sobre a
corrupção nos últimos tempos. Aleluia. Ele vai falar sobre a perseverança na sã doutrina. E ele vai falar sobre o respeito de pregar em todas as ocasiões. Mas quando nós chegamos no capítulo 4 que nós lemos, no capítulo 4, Paulo ele prevê a sua morte. E Paulo ele diz a Timóteo que venha ter com ele depressa. Mas neste mesmo capítulo 4, Paulo ele vai escrever diversas saudações finais para alguns irmãos, para algumas irmãs. Paulo, por mais que ele vem trazendo conselhos, exortando, orientando Timóteo, ele está preso no capítulo 4. E o desejo dele é que Timóteo venha, não logo, mas depressa, para visitar ele. E aí no capítulo 4, Paulo ele vai dizer no versículo 6, Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E ele vai prever que ali é o seu fim, porque ele vai dizer no mesmo versículo 6, e o tempo da minha partida está próximo de mim. Timóteo, eu estou prevendo a minha morte, Timóteo. Desta prisão, Timóteo, eu não saio mais. Mas Timóteo, versículo 4, eu combati o bom combate. Oh, aleluia. Eu acabei a carreira e guardei a fé, Timóteo. E Paulo continua dizendo, olha o que ele vai dizer no versículo 8: desde agora a coroa da justiça está guardada, Timóteo, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, olha o conceito, e não somente a mim, Timóteo, olha o alerta, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E já foi dito aqui no começo do culto sobre a vinda do Cristo. Ele voltará. O que Paulo está dizendo aqui em outras palavras, Timóteo, grandes é as batalhas, mas permaneça firme. Não abandone a fé, Timóteo. A minha coroa está guardada, mas a tua coroa é de muitos cristãos que permanecer no caminho, que permanecer fiel, que não abandonar a presença, que não negociar o Deus verdadeiro. Haverá uma coroa que está guardada, aguardando este povo também. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Timóteo, vem até a mim depressa. Olha o versículo 10: porque Delmas me desamparou. Olha o que Paulo está dizendo: Delmas me desamparou, amando o presente século. E aqui fica uma pergunta para você refletir: quantos Delmas já te desampararam? Que começou junto com você no ministério, que subia a mente junto com você e descia a ponte, que orava com você, que jejuava, junto com você, que fazia propósito junto com você, mas devido a esse século que apareceu, ele te desamparou, ela te desamparou, amando os pratos que Satanás ofereceu neste século aqui. O que Paulo está dizendo, olha, Timóteo, Delmas me desamparou. Ele preferiu amar o presente século. Ele preferiu abandonar a presença. Em outras palavras, ele preferiu servir o mundo. Mas Timóteo, oh, aleluia. Delmas ele foi, Timóteo, para Tessalônica. Só que crescente, ele foi para a Galácia. E Tito ele foi para a Dalmácia. Olha o que ele vai dizer no 11: só Lucas, Timóteo, está comigo. Timóteo, busca Marcos, toma Marcos, traz ele até aqui. Oh, aleluia. Traz Marcos até aqui, porque muito é útil para o ministério. Oh, meu rei da glória.
Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras aqui, meus irmãos? Timóteo, eu acredito no teu chamado. Você não pode parar, Timóteo. Nem todo mundo vai aceitar a sua liderança. Mas o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza. Aleluia. Só que, Timóteo, eu preciso de mais homens valentes. Traz Marcos também. Porque útil é o ministério. Grandes coisas o Senhor também vai fazer aí. E olha o que Paulo vai dizer no 12. Eu enviei Tíquico a Éfeso para fazer a obra. 13. Quando, Timóteo, tu vem até a mim, traz a capa que eu deixei lá em Troade. Traz a capa que está lá na casa de Caio. Mas traz também os livros. Grava isso. Paulo está preso. Paulo está na prisão. Paulo está dando conselho para Timóteo. E Paulo está pedindo para Timóteo trazer a capa, trazer os livros e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos, se me falha a memória, era como se fosse um caderno, aonde o apóstolo meditava, lia os livros e escrevia ali no resumo, nos pergaminhos, se não me falha a memória. Era mais ou menos isso. Só que o que me chama a atenção é que Paulo preso, no capítulo 4, eu não vejo ele demonstrando para Timóteo aqui arrependimento do Evangelho. Eu vejo um homem mesmo preso, sabendo que vai ser morto, sabendo que ali é o seu fim, o seu final. Eu vejo um homem forte. Eu vejo um homem olhando para um jovem que está pensando em desistir, que está pensando em parar. Eu vejo este homem, por nome de Paulo, dando conselhos para ele. Até porque nós sabemos e conhecemos a história deste apóstolo por nome Paulo. Nós sabemos que lá atrás ele era o Saulo que perseguia os irmãos da igreja, que aprendia os irmãos na prisão, que matava os cristãos. Mas o próprio Deus, oh aleluia, o Deus do princípio que criou os céus e a terra, preparou o caminho para este tal de Saulo, o caminho a Damasco, para ele ter um encontro com o dono da igreja chamado Jesus o Cristo, que morreu na cruz por causa de você e por causa de mim, mas que já ressuscitou, que está vivo e que em breve ele vai voltar para buscar a tua igreja. Este Saulo se encontra com o dono da igreja. E aquele que perseguia passou a ser perseguido. Aquele que só plantou maldade, agora ele está colhendo. Ele aprendeu os irmãos, não aprendeu os irmãos? Agora ele está preso também. Só que ele aprende com os próprios erros dele. E mesmo este Saulo, que se tornou Paulo, depois da sua convenção, depois da sua história, do teu chamado e tudo mais, ele está preso aqui no capítulo 4, e como eu disse aos irmãos, eu não vejo ele demonstrando tristeza, olhando para Timóteo, falando: Timóteo, o evangelho não vale a pena, onde eu parei? Olha onde, Timóteo, o evangelho me trouxe. Não, é ao contrário as palavras de Paulo. Timóteo, permaneça firme, Timóteo. Ele pede alguns favores para Timóteo, no versículo 13, como eu li aqui, para trazer a capa, para trazer os livros e principalmente os pergaminhos, mas ele vai dar um conselho, ele vai dar um alerta para Timóteo. Versículo 14, olha o alerta: Alexandre, o latoeiro, este rapaz, Timóteo, ele me causou muitos males. Em outras palavras, ele está dizendo: ele me causou muito mal. Mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: Timóteo, Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Mas não é com as minhas mãos. Não é com as minhas mãos. Deus vai ter um encontro com ele também. E aí no 15 ele vai dar um conselho para Timóteo: Timóteo,
guarde-se também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Ele resistiu muito ao Evangelho, à pregação que foi pregada, ele não acreditou. Versículo 16: Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Timóteo, que isso não venha ser amputado, que venha acontecer com você. Paulo dizendo para Timóteo. Só que mesmo Paulo dizendo para Timóteo que muitos abandonou ele, que ninguém assistiu à defesa dele, ele está falando aqui de homens, de mulheres, enfim, das pessoas que estavam com Paulo ali no momento bom. E depois das perseguições, das provas, todos eles desapareceram. Glória a Deus. Mas no versículo 17, existe um Deus. Existe um Deus que mesmo sendo grande a batalha, mesmo a perseguição sendo grande, mesmo muitos se levantando contra o nosso ministério, Ele está nos assistindo. Eu creio. Ele está de olho na tua igreja. Amém, Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele está de olho na tua casa. Existe um Deus que Ele não desampara o teu povo. Existe um Deus que está te guardando. Glória a Deus. E Paulo ele vai dizer no versículo 17: Timóteo, o Senhor me assistiu, Timóteo. E o Senhor me fortaleceu. Aleluia, glória a Deus. Para que por mim fosse cumprida a pregação, Timóteo. E todos os gentios a ouvissem e fiquem livres da boca do leão. Deus está te livrando aqui das bocas dos leões. Porque o mesmo Deus que assistiu Paulo aqui, que esteve com Paulo, foi o mesmo Deus que fechou as bocas do leão e que fez o leão jejuar quando o jovem Daniel estava lá na caverna. Este Deus aqui que assistiu o apóstolo Paulo foi o mesmo Deus que ajudou o jovem Davi a derrubar o tal de Golias. Foi o mesmo Deus que quando o rei Nabucodonosor olhou para os três jovens Ananias, Misael e Azarias e disse: eu quero ver um Deus que vai se levantar e livrar vocês de dentro desta fornalha de fogo. O problema deste rei Nabucodonosor é que ele não desafiou só os meninos, ele desafiou o próprio Deus quando ele disse: eu quero ver um Deus que vai se levantar. Deixa eu conjecturar aqui, pensamento meu, talvez Deus já preparou até o livramento. Olhou para os anjos e disse: olha, quando jogar os meninos, vocês descem e livram eles. Mas quando Nabucodonosor disse: eu quero ver o Deus que vai livrar vocês, talvez Deus olhou para os anjos e disse: olha, vocês ficam aqui, porque o negócio é comigo. Mesmo, papai. Já que ele quer ver o Deus, eu vou se levantar do trono e ele vai ver o quarto homem dentro daquela fornalha, dando livramento para os meninos. Este é o mesmo Deus que assistiu Paulo. E no versículo 18, Paulo vai dizer: o Senhor me livrará de todo mal, ou de toda obra, e guarde-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E aí no versículo 19 até o versículo de número 21 são as saudações de Paulo. Paulo vai dizer a Timóteo: olha, sauda Prisca e Aquila e a casa de Onessiforo. Euraudo ficou em Corinto e deixou o Trofimo doente em Milena.
Procura vir antes do inverno. Eu pulo o dente, Elim e Cláudio e todos os irmãos te saudam. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: olha, leva a minha paz, a minha saudação a esses irmãos. E no versículo 22 ele encerra o capítulo 4 dizendo: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, e que a graça seja convosco. Amém. Paulo, ele está preso. Paulo, ele está na prisão. No capítulo 1, versículo 2, olha o carinho de Paulo quando ele se refere a Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, meu amado filho. Olha o carinho. Timóteo, meu amado filho. Lá no versículo 5 do capítulo 1, no versículo 5, quando Paulo ele se refere à fé, ele vai lembrar a Timóteo acerca da sua avó Loides e sobre a fé da sua mãe Eunice. Mulheres, como eu disse aqui para os irmãos e para as irmãs alguns minutos atrás, que oram, que intercedem e que acredita que Deus tem um chamado na vida de Timóteo. E Paulo também acredita no chamado de Timóteo. Paulo no capítulo 4, mesmo sabendo que está próximo de morrer, ele está preocupado com Timóteo. Oh, bendito é o nome de Jesus, só o Senhor é Deus. Ele está preocupado com Timóteo. Aleluia. Oh, Santo de Israel, aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 2, versículo 9, a parte B do versículo. Olha o que Paulo vai dizer neste versículo. Glória a Deus, aleluia. Paulo está preso, mas olha o que Paulo vai dizer a respeito da palavra. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. É verdade, meu Deus, aleluia. No versículo 24, lá no finalzinho, ele vai dizer que a palavra ela é apta para ensinar. No capítulo 3, versículo 16, Paulo ele vai dizer mais sobre a palavra. Ele vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. E olha o versículo 17: para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória a Deus. E aí eu entro no capítulo 4 de novo. E no versículo 13. Porque é aqui que me chamou a atenção. Paulo no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Se os irmãos forem meditar, os irmãos vão ver que ele sempre está falando ali da palavra do Senhor. Ele sempre está falando da palavra de Deus. Eu compartilhei alguns versículos agora com os irmãos, só para a gente entender um pouco melhor. E aí no 13, quando Paulo fala a Timóteo: olha, traz a capa que eu deixei em Troade. Paulo ele vai dizer para trazer os livros. E é aqui que me chama a atenção, porque Paulo, eu volto a dizer aos irmãos, ele está preso. Só que ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, quando você vir, traz os livros. E eu meditando aqui neste texto, eu aprendi uma grande lição. A lição que eu aprendi é que muitas das vezes a gente passa por grandes dificuldades. Não importa a área, se é da saúde, se é a área financeira, mas todos nós aqui passamos por algumas dificuldades. Mas sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? É que nós não procuramos livros. Ao invés da gente procurar os livros, a gente procura as redes sociais. A gente procura o Google para trazer uma
motivação. Louvores para mexer com o nosso ego. Palavrinhas que o pregador já não tem mais coragem de pregar a verdade. Ele quer pregar só aquilo que vai nos confortar. E aí nós esquecemos dos livros. E sabe quais são os dias que nós lembramos dos livros? Só nos dias de culto. Só no dia de quarta. Só no dia de sexta. Só no dia de domingo. Ou só no dia de terça, quinta ou domingo. Mas para resumir, só nos dias de culto. Irmão Lucas, eu não estou entendendo por que eu preciso procurar os livros. Porque nos livros não vai ter resposta de influência, de gente que não tem vida no altar. Nos livros tem resposta de Deus para nós. Aleluia, meu Pai, glória a Deus. Irmão Lucas, eu não estou entendendo. Eu estou se referindo, meus irmãos, a estes livros aqui. A Bíblia Sagrada. Espírito Santo de Deus. Porque na Bíblia tem 66 livros. Tem 39 livros no Antigo Testamento. Qualquer um deles que você abrir e meditar, Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Tem 27 no Novo. Qualquer um que você abrir, Deus tem uma resposta para você. Aleluia. Paulo está preso, mas ele está pedindo para Timóteo os livros. Eu quero a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. O homem me aprendeu na prisão. Mas lembra do versículo que eu li? A palavra do Senhor, ela não está presa. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e meduras, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, olha o que ele vai dizer: lâmpadas para meus pés é a tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra pode até passar, mas as minhas palavras, as minhas palavras não há de passar. Grande Jesus de Nazaré. A amizade ela passa. Glória a Deus. Glória ao seu nome, Deus. Aleluia. A palavrinha de autoajuda ela passa. Mas as palavras do Senhor, ela não há de passar. Aleluia. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios tu passar, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. E agora eu entro no tema, versículo 13. Aleluia. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, Deus já era. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Até porque operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Tem alguém para impedir o agir de Deus na tua vida? Espírito Santo de Deus. Tem alguém para impedir o agir de Deus na tua vida? Reflita nisso. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus.
Talvez Paulo, conjecturando aqui, olhando para Timóteo e disse: olha, Timóteo, ninguém pode agir, ou ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Timóteo, grande é a vocação, a promessa é grande, mas Paulo, os grandes velhos da igreja lá, não está dando muito credibilidade. Timóteo, você é fruto de oração. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Timóteo, você não pode parar, Timóteo. É verdade, meu Deus. Timóteo, eu já estou velho. Você conhece a minha história. Mas, Timóteo, eu combati um bom combate. Já chegou o final da minha carreira, mas a fé eu guardei, Timóteo. Eu ainda tenho fé, Timóteo. Eu ainda tenho fé. Que em momentos difíceis possamos lembrar dos livros. Mas quando eu falo livros, eu estou se referindo à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que tem poder para salvar, curar e libertar. O próprio Jesus disse em Mateus 4, versículo 4, quando ele responde o diabo, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Glória a Deus. Oh, Rei da glória, aleluia. Se fortalece na palavra. Êxodo 14, versículo 14: nesta peleja tu não terás que pelejar, porque o Senhor pelejará por ti. Salmos 30, verso 5: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O salmista também diz mais, em Salmos 91, se não me falha a memória: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir. Aleluia. Nada vai te atingir. Nada vai te atingir. Deus está jogando por terra hoje toda a ferramenta do adversário, todo levante de Satanás contra o teu ministério. Deus está cessando hoje as perseguições. Deus está jogando por terra hoje. Deus preparou esta palavra para me trazer aqui aos irmãos, para que essa palavra venha nos fortalecer, não só os irmãos, mas também fortalecer a mim, para mim entender e para os irmãos entender que em momentos difíceis, aonde muitos nos abandonaram, o Senhor está presente nos assistindo, o Senhor está presente nos livrando, o Senhor está presente fechando a boca dos leões. Haverá livramento para a tua casa, haverá livramento para a tua filha, haverá livramento para o teu filho. Eu sinto a graça de Deus aqui e eu vou profetizar aqui nesta noite: nada vai te atingir, nada vai fazer você parar, porque o dono da igreja, ele está te fortalecendo aqui hoje. Se você crê nessa palavra, levanta a mão mais alto que você puder, engrandece o nome santo desse Deus Altíssimo. Oh, Derebahaia Sen, Uribicala Saio Rebiha, Deremaia Sudi de Kelebahaia. Deus está te fortalecendo aqui. Deus, ele não te deu um espírito de temor, de covardia, de fraqueza. Deus, ele te deu um espírito de fortalecimento, de coragem. Vai para cima, irmão. Vai para cima. Grande mestre, Senhor. Tem vidas lá fora que precisam de você. Não é só do pregador. Você também é um grande porta-voz da palavra do Senhor.
O que Jesus nos ensinou? Ide e anunciar o Evangelho. Não espere só pelo pregador. Não espere só pelo pastor. Vai para cima, Timóteo. Paulo, eles não estão acreditando. Vai para cima, Timóteo. Timóteo, no pior momento da minha vida, todos sumiram, Timóteo. E aí quando Paulo ele vai dizer isso para Timóteo, sabe de quem que eu lembro? Do dono da igreja. Porque os 12 estavam ali com Jesus vendo um milagre, a multidão percebia, mas quando Jesus passa pelo Getsemane, quando Jesus passa pelo Gólgota, quando Jesus carrega a cruz, quando Jesus está crucificado, cadê os discípulos? Correram. João capítulo 20 ou 21, se não me falha a memória, eles estão dentro da casa. O texto diz que fecharam janela, fecharam portas, estão com medo dos judeus. Ficaram só 2 discípulos, me falha a memória agora, não mais de longe, porque estavam com medo dos judeus, estavam com medo de ser presos. Lembra do Pedro que nega Jesus? Lembra do Judas que traz Jesus? Jesus está só, mas o Pai está assistindo. O Pai está vendo o Filho. O diabo fez de tudo para parar Jesus. Desde o seu nascimento, tentou matar Jesus. Mas Jesus na cruz, irmão, escute isso daqui. Jesus na cruz, por causa de mim e de você, não teve diabo, não teve Satanás, não teve ninguém que conseguiu impedir o grito que ele soltou. E sabe qual foi o grito? Tetelestai, está consumado. Oh, aleluia. Pai, a ti eu entrego meus filhos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A mulher com o nome de Maria, quando vai ao sepulcro, ela se assusta. Porque o texto diz que ela vai de madrugada, está escuro, a pedra foi removida, não tem corpo no sepulcro, porque ele está vivo. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: o dono da igreja está vivo. Eu creio. Fala com a autoridade, fala: ei, o dono da igreja está vivo. E eu encerro agora, já até passei do horário. Diga para ele, ou diga para ela, você que tem intimidade, e fala: o dono da igreja está vivo e em breve ele vai voltar. Isso é para quem crê no arrebatamento da igreja. Fala: olha, o dono da igreja, ele está vivo e em breve ele voltará para buscar a tua amada igreja. Quantos creem nesta palavra? Glorifique bem forte o nome de Jesus. Irmãos, vamos para Jesus, melhor essas palmas aí. Ele merece. Melhor essas palmas aí para Jesus, porque ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos com essa palavra. Deus abençoe o diácono Lucas. Deus abençoe os irmãos que vieram nessa noite buscar a palavra da parte do Senhor.